Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí ao canal Simplifique na Construção. Vou estar mostrando para vocês aqui hoje, preste bem atenção, 9 dicas, como construir uma casa mais barato, construir uma casa gastando pouco, como economizar em uma casa, Então eu vou estar mostrando para você aqui essas 9 dicas e a 10ª é um bônus, tá? Então fique até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ó, tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, dá também o seu like, sua opinião, escreva aí pessoal no nosso canal e compartilhe essas dicas aqui bacana, que ao longo do tempo a gente veio adquirindo essas dicas e montando algumas planilhas, vendo que realmente funciona, tá? Então pessoal, vamos lá para a primeira dica, sem enrolação, tá? Qual é a primeira dica que nós recomendamos para você economizar na sua obra? Primeira dica: a escolha de um terreno. Como isso pode influenciar no custo da minha obra? Por exemplo, a escolha de um terreno, pessoal, é muito surreal na hora de economizar. Por quê? Porque ela é crucial. Porque a escolha do terreno plano, ele pode ser mais caro, mas porém ele te dá uma economia muito grande no final de custo da tua obra, porque tu imaginas, por exemplo, que você tem que fazer um muro de arrimo de 2 metros, Esse muro de arrimo você vai precisar de uma estrutura de aço, de concreto para suportar essa terra, Muitas das vezes você vai precisar de uma estrutura muito grande ali, depende da altura do muro de arrimo. Então, para conseguir nivelar esse terreno, para daí você conseguir levantar a sua casa, erguer sua casa. Então, nesse caso, por que economiza? Porque, por exemplo, você vai gastar com aço, com concreto, você vai gastar também com as brocas, você vai gastar com sapatas para esse muro ficar de pé, para aguentar também esse aterro. Aí você gasta com movimentação de terra, comprando terra. Não é barato comprar terra, muita gente pensa que é barato, mas não é barato a movimentação da terra. Você gasta com esse muro, com impermeabilização, você gasta com um sistema de drenagem, porque você tem que fazer, Você não pode fazer um muro de arrimo sem uma drenagem, você não pode fazer um muro de arrimo sem impermeabilização, e impermeabilização muitas das vezes fica caro, também o sistema de drenagem não é barato. Então tudo isso agrega no valor no final da obra. Pensa bem, o terreno plano você pode já chegar, claro que vai depender de um engenheiro responsável, Mas dependendo do que for, o engenheiro vai te aconselhar a fazer um sistema radier. Por exemplo, você faz aquela grande laje, como a gente fez, a gente usa muito nas nossas obras, faz aquela laje e começa a erguer a casa dali de cima daquela laje. Por exemplo, é o sistema radier que nós chamamos. Tem casos e casos que pode utilizar o sistema radier, mas tem outros que não consegue, aí tem que fazer uma fundação. Tudo vai depender do estudo de solo do seu terreno, Vai depender do estudo de solo, e se o engenheiro entra em uma análise e acaba ali falando que vai ser feito ali na sua obra, tá? Então, primeira dica é a escolha do terreno. Claro que os terrenos em declive, pessoal, acaba saindo os mais bonitos projetos, Mas isso requer também um custo muito grande, Para poder levantar aquele terreno e nivelar. Muitas das vezes tem pessoas que fazem até um caixote, nós falamos um caixão perdido, Bate uma laje para depois iniciar. Então, ou seja, você já podia estar na segunda laje, mas você está gastando ainda na primeira laje, o que você já poderia estar com a casa erguida. Então, escolha de terreno é a primeira dica. A segunda dica é as escolhas na mão de obra. Lembre-se bem que na escolha da sua mão de obra, isso é crucial. Não dispense isso aqui, pessoal. A escolha na mão de obra. Ah, mas é uma empresa que tem um nome no mercado, mas não se deixa levar por isso. O que você tem que fazer? Você tem que visitar obras que essa pessoa está executando ou já foi executada por ele, Vai lá, visita essas obras, pergunte para o cliente dele qual é a referência dele, qual é o procedimento dele, o que foi feito, o que aconteceu lá na obra e tal. É muito importante isso aqui, não dispensa isso aqui, pessoal. Porque tem gente que vai pelo preço. Aí quando você vai pelo preço, é mais barato. Nossa, eu peguei 3, 4 orçamentos e esse aqui foi o mais barato, eu vou ficar com esse. Não vai por isso. Procura indicações, principalmente de pessoas que executaram a obra de alguém, um conhecido seu, uma pessoa que realmente você confia, que ele não está fazendo aquilo por dinheiro, porque tem pessoa que indica por dinheiro e você acaba, ali no final da sua obra tendo um grande prejuízo. Gente, eu sou chamado demais para visita
para visitar obras que mal executadas, obras com problemas de infiltração, obra com problema de edificação. Você chega lá estruturalmente, não foi feito aquilo que estava no projeto, né? Tem pessoas que não seguem, não respeitam as etapas da obra. Por exemplo, enche uma laje nossa hoje, a gente respeita os 30 dias dela de secagem. Eu fui visitar uma obra esses dias, que a obra tinha 21 dias, o cara já estava tirando todos os escoramentos. A obra tinha 20 dias, o cara já estava arrancando tudo. E eu perguntei, vocês prepararam o concreto? Vocês fizeram alguma coisa? Não, a gente está simplesmente tirando porque a gente precisa rebocar. Mas não é porque você precisa atropelar o tempo da obra, para a obra andar rápido. Não, tem as etapas que você monta, tem um tipo de planilha. A gente faz tudo um estudo daquilo que vai ser feito. Por exemplo, a gente já tem, né, eu sei que tem pessoas que não têm tanta experiência assim na obra, mas como a gente tem uma certa experiência, a gente sabe quais as etapas que pode ser concluída para não atrapalhar as outras no decorrer da secagem de um concreto, por exemplo. O que a gente vai fazer depois dali? Né? Uma impermeabilização tem que esperar o tempo, um contrapiso ele tem que esperar o tempo de a instalação do piso. Então tudo isso a gente tem que saber respeitar essas etapas, porque senão no futuro você vai ter uma grande perca aí e um grande prejuízo, né? Então a segunda dica é nas escolhas dos profissionais. E não esqueça, pessoal, você não pode construir, não queira fazer isso, construir sem um engenheiro responsável, sem um arquiteto ou sem um pedreiro que realmente é profissional. Porque isso requer muita habilidade, uma casa para ser construída. Eu não estou dizendo de uma casa pequena, né? Uma casinha feita ali, né? Em qualquer lugar, não. Eu estou dizendo uma casa mesmo, para ser edificada, você precisa de um profissional. Não adianta você querer gastar, por exemplo, 100, 200 mil numa casa, ou seja, 300 mil. Tem gente aqui que gasta, que nem eu já fiz sua edificação, de mais de R$1 milhão. Então, você querer economizar, não contratando um profissional, não contratando um engenheiro, não contratando um arquiteto, para poder depois você não tem como economizar nisso aí. Para você economizar, é necessário contratar o profissional certo. Não diz isso aí, não acredita nesse mito que você pode fazer, né, por etapas, contrata um, contrata outro, e no final alguns deles não respeitaram algum período ali da obra e você vai ter um grande prejuízo. Uma grande economização também é na mão de obra. Você tem que, fazendo tudo isso aí, né, que você precisa fazer, de conhecer o profissional, de onde ele veio, né, e como foi lá o antigo cliente dele, você precisa também saber, né, como que é o procedimento dele na forma de execução. Porque se ele é um profissional que desperdiça muito material, porque tem profissionais que não está nem aí. Ele chega na obra, ele não indica para o cliente algo que realmente poderia economizar ali no custo da mão de obra, no custo ali de material. Por exemplo, já cheguei casos, né, que precisava fazer algo na obra e eu chegar lá, por exemplo, e opinar ao cliente que era um dinheiro desnecessário, ele ia jogar um dinheiro fora. Claro que tem que ligar tudo, por exemplo, não quando envolve coisa estrutural, porque se envolver coisa estrutural ou mexer num projeto arquitetônico, aí sim você tem que chamar todo mundo e comunicar. Você não pode, como profissional, como um pedreiro, tomar decisão para si, dizer assim, eu vou mudar o projeto aqui, juntamente com o cliente, porque o cliente quer, e de repente você achar que está tudo normal. Não mexa num projeto estrutural sem consultar o engenheiro responsável, ou mexa no projeto arquitetônico sem consultar os profissionais de arquitetura. Não porque o cliente quer, eu não vou mexer porque eu não vou responsabilizar por algo que não é na minha área. Por exemplo, cada um tem sua área de envolvimento no canteiro de obra, né? Não queira tomar a responsabilidade de um engenheiro para si. Então, tudo isso você tem que ver, né? Por exemplo, eu fui fazer uma reforma esses dias e o cliente ele queria abrir um grande vão sem fazer nenhum reforço. Eu falei, é impossível a gente abrir um vão desse tamanho aí numa casa, né? E de repente a gente achar que vai ficar tudo normal. A gente pode derrubar tudo isso. Então, primeiro a gente tem que chamar alguém técnico nisso, que faz esse tipo de trabalho, para depois a gente fazer a execução desse tipo de serviço, de trabalho, né? Não toma responsabilidade para si, nem você cliente, nem você profissional, que não é da sua área, né? Então, essa segunda dica é nas escolhas dos profissionais. Escolha alguém qualificado, não escolha por dinheiro, mas escolha por qualificado, porque isso pode fazer a diferença. Mas se você falar, mas é caro, eu sei, mas no final isso pode te dar uma grande economia no final da tua obra. Por quê? Porque você pode contratar também um pedreiro que realmente ele vai e abandona a tua obra.
ou você contrata um engenheiro que ele não vai lá nem fazer nenhuma visita técnica, não sabe nem o que está acontecendo lá, só fez o projeto e assinou e pronto. Não, contrate alguém, pede essas pessoas para estar sempre na obra, visitando, né? Feche um projeto com alguém que tem essa disponibilidade, que vai na obra, visita também a obra, né? Então, para quê? Para que você tenha uma grande economia, porque para ver se verdadeiramente aqueles que estão no canteiro de obra estão seguindo o seu projeto, para que no final você não tenha que quebrar uma parede, que abrir uma janela, que abrir uma porta, que eles esqueceram, ou que está gastando material além do que deveria gastar. Então, tudo isso é uma dica bastante econômica, principalmente nessa área aí que eu toquei bastante, tá? Então, na terceira dica é a cotação do material, né, com diversos fornecedores. Não vai no primeiro que você achou, não vai no primeira cotação e feche, não. Eu sempre pego 3, 4 orçamentos de material, não tem chance. Faça isso, pessoal, não chega no primeiro e fecha, né? A gente já teve diferença de preço, por exemplo, no aço, chegou a ser absurda, né? Eu fui fechar uma obra com um cliente, a gente pegou em grande quantidade e quando a gente foi comparar preços, a gente tinha ali quase 6 mil, né, de diferença de um fornecedor para outro, sendo o mesmo material, a mesma qualidade. Então não era porque era de uma qualidade mais baixa, não, era o mesmo material, só que o fornecedor diferente. A gente conseguiu diminuir aí só no aço 6 mil reais. Então, e nem era totalmente da casa inteira, era praticamente ali da primeira e segunda e terceira laje. Então ainda tinha os muros para cotar, ainda tinha várias outras coisas ainda que a gente ia fazer para cotação. Então, imagine você já de cara economizar 6 mil reais na sua obra. Então, mais de 6 mil reais. Então, já é algo que você verdadeiramente sabe que vai ter uma economia. Então, essa é a terceira dica. Cotar o material, não tem pressa. Cota o material tranquilo. Por isso que tem que ter um planejamento, né? Eu vou falar disso também. Então, a quarta dica é comprar sempre em grande quantidade. A quarta dica não pode ser dispensada também não. Por quê? Porque quando você compra em grande quantidade, você está também trazendo para si uma grande economia. Porque eu já tive casos, por exemplo, um caminhão de areia. Aqui para nós é 6 metros cúbicos de areia. Então, quando a gente compra 6 metros, a gente vai lá e fala assim, não, eu só quero 4, por exemplo. Vai sair quase o mesmo valor. Se você for utilizar esses 2 metros ainda na obra, se você conversa com o seu responsável pela obra, ele fala, não, a gente ainda vai usar mais 2 metros aqui sem dúvidas, né? Então você compra 6 metros fechado, porque isso é uma economia. No cimento, por exemplo, sempre ficar em alerta, pessoal, porque o cimento é o grande vilão ali, um dos grandes vilões, né? Que tem outros mais caros do que o cimento. Mas o cimento também é um vilão, porque você tem que ver onde está tendo cimento mais barato, cimento com a mesma qualidade, não perde a qualidade por causa do preço. Vai lá e consulta. Por exemplo, tem canto que o cimento, vamos supor aqui, tá 40 reais ali. Mas lá, se você comprar em grande quantidade, sai a 35. Se você for comprar aí 40 sacos de cimento, você já tem uma grande economia. Então, tudo isso é muito bacana para você economizar. Cimento, areia, ferro, concreto, concreto usinado que a gente fala. E esses 3 fatores, você tem que sempre estar em alerta, né? O ferro, o aço, que é o mesmo ferro, o aço, e você tem que estar em alerta também com areia, com cimento, né? Não dispensa isso aqui. E o concreto também. Antes que você vai, por exemplo, você quer concretar a fundação da sua casa, consulte pessoas, consulte fornecedores de concreto e vê valores, né? Com mesma eficiência. Você, por exemplo, vou usar um concreto aqui de 25 FCK, tá bom, vai lá na outra usina, consulte o valor lá, porque verdadeiramente tem grande diferença de uma fornecedora para outra. Se verdadeiramente os profissionais vão precisar de bomba, né, de lançar o concreto, então tudo isso, pessoal, é muito importante ter alguém por trás disso para verificar, para quando chegar no final você ter uma grande economia. Então o quarto é sempre comprar em grande quantidade, não esqueça disso, tá? Então, a quinta dica é o teu planejamento. Por isso que é importante ter um projeto arquitetônico a seguir e um projeto estrutural que é de um engenheiro responsável. Então, não dispense isso aqui, um planejamento. Porque com planejamento, você não vai esquecer de uma janela, você não vai esquecer de uma porta, você não vai esquecer ali de, por exemplo, de deixar uma saída de tubulação.
de deixar uma passagem de um conduíte para passar um fio, de deixar uma passagem de cano, a descida de, eu preciso fazer o telhado, mas eu não sei onde vai descer a calha, por exemplo. Aí fica aquela coisa externa horrível, né? Porque hoje a maioria que nós estamos fazendo é tudo embutido. Mas por quê? Porque tem um planejamento, tem um projeto arquitetônico, tem um projeto 3D. Não dispensa isso, pessoal, na sua obra, porque isso traz uma grande economia. Eu já vi casos, por exemplo, da porta, por exemplo, tudo é custo. Por exemplo, a porta era de 80, o cara deixou uma porta de 60. A porta era maior, o cara deixou menor. Esses dias eu vi numa obra que a gente foi fazer uma visita, que onde o cliente falou, num projeto estava uma porta de 2,5 metros, o cara deixou um vão, né, de 5 metros. Aí tudo isso traz agora uma grande, né, por exemplo, uma grande perca de material também. Por quê? Porque o cara vai ter que gastar mais para fechar essa porta, porque antes ele deveria ter fechado. Como assim gastar mais? Porque tem um pilar, a gente tem que fazer um reforço ali para poder conseguir emendar aqueles blocos no outro, porque senão dá uma fissura. Então tudo isso, pessoal, tem como você economizar mais. Tem como você economizar. Aí você fala assim, mas como assim vai gastar só por fechar a parede? Já não ia fechar? Ia, mas agora a gente vai precisar de um chumbador químico, né, para conectar o ferro ali dentro. Precisar de mais habilidade para não surgir depois por exemplo, uma dilatação no meio da sua sala. Então, tudo isso é importante, um profissional se alinhar com o projeto também da casa, né, a ser executado. Então, a quinta dica é planejamento, tá? E tudo que vai ser feito, você tem que ter um planejamento. E a sexta dica é utilizar a tecnologia ao seu favor. Usar a tecnologia é que nem eu estou dizendo para vocês, a gente constrói em ICF. Vocês podem ver que a casa é super rápida, né? Limpa, é uma casa sustentável, uma casa que traz economia de energia, redução de custo, traz também consigo redução de tempo de obra, não tem resíduo na obra, são poucos os resíduos, tá? E é uma casa assim, por exemplo, é livre de infiltração, o IPS, o ICF, ele é impermeável, ele não propaga chamas, por exemplo, é uma casa que livre, é acústica, ela é térmica. Por exemplo, você vai economizar com ar-condicionado numa casa dessa, é extraordinário o que você vai economizar. Então tudo isso são fatores. Veja os produtos sustentáveis para sua obra também, porque isso traz uma economia grande no final da obra. Por exemplo, as casas que nós estamos fazendo de ICF, é uma casa sustentável, gente, é uma casa de concreto armado, porém com isolamento térmico e acústico, e é livre de infiltração, é uma casa muito forte. Se você ver os vídeos aí no canal, você vai ver que é uma casa surreal. Então a gente nem acredita quando a gente vê um isopor, na verdade, como é chamado aqui no Brasil, é muito comum chamar isopor, né? Quando você vê um isopor daquela forma, é tão forte daquele jeito, né? Então tudo isso, né? A gente recebe diversas perguntas, mas vai sustentar, vai aguentar? Gente, é uma casa de concreto armado, é como se você pegasse uma forma de concreto, uma forma e enchesse de concreto, tá lá. Só que a nossa forma em ICF não é tirada, não é removida, então ela fica lá fazendo a função de isolamento acústico e térmico. Então isso você vai gastar menos construindo uma casa também desse modo. Por quê? Você reduz. Eu estava vendo outro dia, a gente construindo uma casa, né, em ICF, a gente só utiliza uma caçamba na parte quando você começa no reboco externo, quando você começa a fazer algo que começa a cair, começa ali cair algumas massas e você precisa jogar alguns material fora, tá? Então tudo isso é uma economia bastante grande. No nosso caso em ICF, a grande economia desse material, né, numa casa feita em ICF, ela vem acima de 500 metros quadrados. Não que você não tenha uma economia abaixo desse valor, né? Abaixo desse metros quadrados. Mas uma casa de 200 metros eu consigo economizar? Uma casa de 100 metros eu consigo economizar? Consegue, se você tiver um grande profissional por trás. Mas se você tiver uma pessoa que não é profissional, não conhece o método, né, e construtivo, e de repente ele vai usar coisas que nem precisava, ou vai deixar faltar, que aquilo depois te traz um prejuízo. Então tudo isso você tem que consultar. Por isso que eu disse, né, na segunda dica, a contratação de um grande profissional para cada área, né? Então, utilize a tecnologia ao seu favor. A tecnologia hoje, ela é indispensável. Hoje tem até, pessoal, aplicativos, né, que você vê sua casa terminada. Então,
Se você como cliente não sabe, né? Não sabe, eu não entendo de obra, eu estou fazendo minha primeira casa, eu não entendo nada, eu não sei de nada. Então, utilize esse tipo de método, né? Esse tipo de aplicativo que você chega lá e vê sua casa com a câmera do celular assim aplicando, você vê se realmente está seguindo ali. Mande seu profissional de confiança, por exemplo, se é um arquiteto ou se é um engenheiro que está fazendo o gerenciamento da tua obra, vê com ele se está seguindo as normas, se está seguindo todos os requisitos que estavam no projeto. Não deixa a obra acabar para depois você ver o que está sendo executado ali na sua obra, tá? Então, utilizar a tecnologia ao seu favor é a sexta dica. A sétima, se você tiver pouco dinheiro, antes de você construir sua casa, você analisa o custo, né? Faz mais ou menos assim, uma pré-visão do que vai ser gasto, tá? Então você fala assim, eu vou gastar 300 mil, mas eu tenho só os 300 mil. Não faça isso, não construa só com aquele dinheiro que você tem, porque pode acontecer imprevisto. Então, o que você faz? Eu te aconselho a dividir isso. Vai lá no banco e chega assim, por exemplo, hoje a Caixa também é uma das campeãs, eu acho que de financiamento. É muito bacana. Esse material em ICF que a gente trabalha, né, que é a AX, ela é permitido o financiamento pela Caixa Econômica, né? Então, o que você pode fazer, né? Você pode chegar lá e falar assim, eu vou financiar metade, né, dessa construção. E a outra metade você fica para você e guarda aquele restante de dinheiro que sobrou para um eventual, né, um eventual acontecimento, um imprevisto que aconteceu, você ter um dinheiro ali para não parar a sua obra, porque se você parar a sua obra é prejuízo também. Então tudo isso você tem que ver. Então se você tem um pouco de dinheiro para construir, não se esqueça disso. Pode ir lá e faz o financiamento. Isso é muito bom também. Não vai te trazer prejuízo. O financiamento, pelo contrário, você segue toda aquela planilha e ali você vai chegar no final da sua obra também com uma grande economia e guardando também o seu dinheiro lá para um eventual possível ali acontecimento que acontecer na obra. Então, a sétima dica é, se você não tiver dinheiro, utilize, né, este método de financiamento. A oitava é na escolha dos pisos e revestimento, tá? Então, quando você vai escolher um piso e revestimento, tá, da sua obra, tem fatores que a gente, como construtor, a gente sabe, a gente conhece. Por exemplo, essas lojas de material de construção, é sempre importante você estar atento, né, ali no que eles estão. Por exemplo, a gente chama de queima de estoque, outros chamam de outros nomes aí, mas eu chamo de queima de estoque, que eu já vi, né? Então a gente vai lá escolher. Então, quando a gente vai escolher um material hoje, o que a gente vê? Por exemplo, ali aqueles caso de material de construção grande, ele acaba ali chegando lá e comprando ali em grandes quantidades. Só que chega uma hora que fica lá aquele material lá, né? Aquele material lá que era vendido, por exemplo, um porcelanato que era vendido a R$80 um metro, ele está a R$40 um metro, né? Então, só que ele tem uma quantidade ali. O que você precisa ter é o que eu falei lá no início, o planejamento. Se você tem um planejamento, você tem uma paginação dos revestimentos de piso que você vai utilizar na sua casa. Você pode chegar assim, eu sei quanto gasta aqui, né? Eu sei quanto vai gastar de metros quadrados nessa sala para fazer o piso da minha casa. Então, eu vou usar aqui 200 metros quadrados. Aí você chega na loja, só tem 190 metros quadrados. Você não vai comprar. Agora você vai comprar e conversar com o profissional da sua obra, com aquele que está sendo responsável por cotação, por paginação, que pode ser um arquiteto, que pode ser um engenheiro, ou muitas das vezes o pedreiro mesmo da obra. Chegar assim, quanto eu vou usar aqui de metros quadrados de piso? Ele vai falar para você, você vai usar aqui 200 metros quadrados. Aí você vai colocar 200 metros mais as percas para que você não tenha, né, que comprar outro piso. Porque geralmente esses pisos são queimas de estoque, ele não tem mais o mesmo lote. Então você tem que ficar atento nisso, para você não comprar um lote diferente, ficar seu piso com uma cor e outro de outro, né? Então, nas escolhas do revestimento é a mesma coisa. Vai pesquisa. Eu não sei se na sua cidade tem, mas na nossa cidade aqui, em Jundiaí, São Paulo, a gente tem muito mesmo promoções. Você chega lá para escolher, por exemplo, um revestimento, e o mesmo revestimento que está naquele lugar lá por um preço, em outro lugar você já vai ver uma grande diferença. Eu fui escolher para um cliente essa semana, né? A gente chegou lá, o mesmo piso, né, em um dos depósitos lá, estavam apenas por R$70. A gente não achou caro
e a gente foi em outro. Lá estava 85. Então tudo isso você já vai vendo. Aí a gente foi em outro, achou o mesmo piso, que o pessoal estava numa grande promoção lá de final de mês, estava lá uma promoção de R$60 o metro quadrado. Então, era um porcelanato super bom. Não era qualquer porcelanato, não. Era um porcelanato top, né? Então, eu falo para vocês, pesquise, né? Não compre o primeiro que você chegou. E não é porque o depósito é pequeno, né? A loja de material de construção é pequena, que ele não tem uma promoção. Pelo contrário, às vezes a gente acha algumas coisas em depósito pequeno que é muito mais barato do que em um depósito grande, né? Num depósito que tem nome. Então, a oitava dica, quando você for escolher os pisos de revestimento da sua casa, procura promoções. Outra coisa também, nos acabamentos, né? Tipo de luminária, de banheiro, sempre busca promoções, porque você vai ter tempo para isso. Por isso que entra aqui, né? Aquilo que eu falei, o planejamento. Se você tem planejamento, você vai chegar, por exemplo, na etapa que vamos supor, comecei o revestimento da minha casa, comecei a pôr os pisos e revestimento. Como eu tenho um planejamento, eu sei quanto eu vou usar de acabamento dos registros, eu sei quanto eu vou usar ali de flexível nas bancadas, nas pias, né, nos lavatórios, eu sei o que eu vou usar. Então, quando eu começar o revestimento, ou até mesmo antes, como eu tenho um bom planejamento, eu sigo o projeto, eu vou lá e vou escolher esses materiais, pegar em promoção, ter tempo para isso. Por quê? Quando a gente tem tempo para buscar esse tipo de material, quando a gente tem tempo de buscar essas promoções, a gente acaba economizando grande. Porque você sabe que a parte de acabamento ela começa a ser mais cara. Por quê? Porque você já gastou bastante, então você começa a achar mais cara essa parte, né, de acabamento. Então, lembrando, na escolha de acabamento, de revestimento, busque promoções. Não vai atropelando e não vai procurando tudo aquilo que está na sua frente, você já vai comprando. Não, faz a cotação da mesma forma do início, que você cotou para o ferro, né, que você cotou lá no aço, que você cotou lá na areia, na pedra, no cimento, no argamassa. Então, não deixe a qualidade de lado, mas busque preços melhores para que você não tenha que ter prejuízo no final da tua obra. Ah, mas eu vou usar um material de baixa qualidade porque eu consigo economizar bastante, mas isso vai no futuro, ele vai te dar um prejuízo. Então não dispensa a qualidade, mas busque preços melhores com a mesma qualidade, né? Então essa escolha é surreal. E a nona é escolher os móveis e ali, né, os planejados da sua casa, você conseguir promoções também. Você vai buscar promoções, não exagera, né, em correr. Ah, não, achei legal isso aqui, achou legal, pesquise, né? Esses móveis planejados tem uma grande diferença, pessoal. A gente já viu muito isso, né? Muito mesmo, eu já vi, né, em obras que a gente faz, porque tem cantos que tem fornecedores que a gente às vezes acha e tem muita diferença de preço. Então, ao escolher o seu móvel planejado, você necessita de buscar também, né, tem que ter todo o planejamento, tem que ter todo o que eu estou dizendo para você, o projeto, porque aí você consegue já orçar antes que você precise já. Então, isso também agrega também, né, no comprimento da entrega da obra mais rápida, né? Então, a nona é semelhante, né, a décima é semelhante à oitava. Ter muito cuidado, que é esse bônus aqui, em tudo isso que eu te falei, você pesquisar bastante em em todas as coisas, pesquise, né? Não construa uma casa sem fazer estudo de solo, não construa uma casa sem um profissional responsável, não construa uma casa sem que haja alguém que você verdadeiramente tenha confiança. Se a pessoa vai fazer orçamento com você, não mostrar confiança, não feche com essa pessoa. Vai buscar, como eu falei para você, indicações, busca nas redes sociais, qual é os comentários que tem lá. Por exemplo, a gente tem muito isso, né? A gente tem muito comentário na nossa rede social, mas elogiando, né? Tem, por exemplo, alguns críticos, mas porque não conhecem a gente. A pessoa que conhece nossa mão de obra é indispensável. Não estou aqui, né, falando, exaltando a minha empresa, a mim mesmo. Não, pelo contrário, eu estou dizendo que a gente tem uma qualidade boa e eu posso provar isso para vocês nas construções que eu faço. Então, eu não utilizo material de baixa qualidade, não utilizo. Eu já perdi obra porque o cliente queria usar coisas que não era para usar. Queria usar coisas de baixa qualidade, que isso ia interferir
na minha qualidade, da minha entrega do meu trabalho. Então, eu dispensei obra já por o cliente não querer, né, manter na qualidade que nós temos. Então, nós temos um padrão a seguir. Eu não dispenso isso, porque minha qualidade, pessoal, eu sempre falo para os meus amigos, eu sempre falo para os consultores, para aqueles que não seguem. Por quê? Porque a minha qualidade me trouxe até aqui. Eu não dispenso minha qualidade por nada, entendeu? Então, a minha qualidade, você pode pesquisar nas minhas redes sociais, você vai ver é isso que você está vendo aí, está nas minhas obras. Pode perguntar aí para qualquer um que você conheça, que conhece a gente. É a mesma forma que a gente está aí na internet, a gente não maquia nada, nossa obra é daquele jeito mesmo que você vê nos vídeos aí. Então, não dispensa a qualidade, pessoal, não dispensa por nada. Não tem dinheiro que paga uma mão de obra de qualidade, um material de qualidade, para que no futuro essa obra saia barata para você, tá? Aí você fala assim, como que interfere isso, né, na minha construção? Interfere de diversas formas. Por exemplo, se você tiver um profissional ruim, você vai ter uma obra ruim, que vai te dar muita dor de cabeça, que você vai chegar e olhar para aquilo ali toda a vida e vai pensar, olha, eu deveria ter feito diferente aqui, eu deveria ter utilizado esse material aqui, mas me falaram que esse material não era bom. Então, pense bem antes de construir, faz todas essa análise que eu te passei, essas 10 dicas aqui, essas 9 dicas e a 10ª que eu falei aqui. Não deixa de contratar um profissional na área, pessoal, não deixa. Então, busque sempre um grande profissional para construir sua casa, porque é um sonho. Muitas das vezes você tem aquele dinheiro ali contado, né, para construir a sua casa, e de repente vem um e ali faz o serviço mal feito ou abandona a sua obra e você já deu todo o dinheiro. Outra coisa importante que eu vou falar para vocês aqui, que está dentro desse bônus, é isso aqui, ó. Não dê dinheiro adiantado para nenhum profissional. Não faça isso, pessoal. Não dê dinheiro adiantado que você não tenha certeza que a pessoa vai fazer. Não faça isso, porque eu já vi, não só como construtores, né, ali autônomo, quanto também empresas pegar dinheiro e não executar o trabalho. Ou dar aquela iniciativa, dar aquele gás. Eu já vi grandes golpistas. Olha para você ver o que eles fazem. Ele traz uma grande quantidade de pessoas, impressiona, dá aquela alavancada ali para pegar um dinheiro seu. Quando ele pegar um dinheiro seu, que ele vê que compensa, já compensou o que ele fez, e mais ainda, ele já dispensa a obra e vai embora. Então não dê dinheiro adiantado para ninguém, nenhum profissional. Só se você tem muita confiança, só se você conhecer muito bem esse profissional, que ele não vai te dar um calote e no final tua obra fica cara. Então essas foi, né, as 10 dicas que você precisa para ter uma obra mais barata. Lembrando que tem outros fatores que não dá tempo de falar aqui tudo no vídeo, mas tem outros fatores que você consegue fazer mais barato. Então, se você tem alguma dúvida, né, se você tiver alguma dúvida sobre o sistema que a gente está usando, que é o ICF da Arx, coloca nos comentários aqui embaixo, né? A gente vai te responder, tá? Vou deixar aqui na tela final uma obra que foi executada com esse tipo de material para você ver também. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você gostou dessa dica, se te ajudou em alguma forma, você que pensa em construir ou você que está construindo, né? Deixa aqui embaixo qual foi a sua experiência na sua obra. Deixa aqui embaixo como foi que a sua primeira obra ou a sua segunda obra você já não comete o mesmo erro, né? Então deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência com obra, tá? Porque tem muita gente frustrado e a gente não quer trazer essa imagem de frustração. Tem grandes profissionais aí no mercado que você pode contratar na sua cidade, onde for, pode buscar por profissionais que tem muita pessoa profissional que vai executar a tua casa, que vai executar o seu sonho com qualidade e você não vai ter prejuízo. Então, para construir uma casa mais barata, faça isso, essas dicas que eu te mandei e outras dicas, busca mais conhecimento, beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever e dar o like e comentar aí embaixo nos vídeos. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.